a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venha a mim com as suas crises, é isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos estudar um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías. Peço que você possa acessar, possa abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Isaías capítulo 7, do 1 ao 16. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, e Rezim, rei da Síria, e Beca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Diz-lhe: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes dois topos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, que dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigar os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Até aí, queridos. Quero convidá-lo a orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse culto, pela igreja que se reúne, pela presença das pessoas, pela presença do Senhor, pelos louvores entoados, ó Pai amado, pela comunhão preciosa que nós temos. Obrigado porque as crianças estão sendo ministradas na Tua Palavra e recebendo a instrução do Senhor. E nesse momento aqui, nós recebemos também esse convite: venha a mim, é o Senhor que nos fala, venha a mim com as suas crises. Quem não tem crises, ó Pai? E aqui nós estamos para ouvir a Tua voz, os Teus ensinamentos, os Teus desafios, receber as promessas do Senhor, o consolo, a bênção do Senhor para as nossas vidas nessa noite, ó Pai amado. Nos fale, nos visite, nos ilumine, Senhor Deus, com a Tua presença. Possamos de fato reconhecer que o Senhor está aqui, sentir, ó Deus, o toque do Senhor, ouvir o falar do Senhor para as nossas vidas. Ministra o nosso coração de uma maneira muito prática, de uma maneira muito carinhosa, Senhor Deus, afável nessa noite. Nós precisamos de Ti, carecemos da Tua graça, do Teu amor, da Tua bênção, da Tua presença, e oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Conforme anunciado no tema, nós vamos falar nessa noite sobre
Crise. Crise é uma palavra que engloba todos. Crise é um estado democrático. Todos, nenhuma pessoa sem exceção não conhece o que é crise. Todos conhecem. Mas o que é crise? Se eu pedisse para você definir o que é crise, porque às vezes você tem coisas que a gente sabe o que é, mas é difícil definir. A gente sabe o que é não só no conceito, mas na prática, todos nós já experimentamos crise, mas qual é a definição de crise? Então, aprendi com um professor no seminário, já há longos anos atrás, muito tempo atrás, professor muito querido, que a palavra crise vem do latim e significa tão somente estar longe de. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com essa definição de crise, uma definição meio sem graça, né? Não faz muito sentido você pensar assim: o que é crise? O que significa crise? Então, crise significa estar longe de. E aí, queridos, eu comecei a pensar, essa definição de crise faz todo sentido. Porque estar em crise é estar longe de algo. Crise é, por exemplo, estar longe de um ideal. Quando nós estamos longe de um ideal, nós estamos em crise. Sendo assim, nós compreendemos um pouco melhor nessa introdução. Por exemplo, estar longe do peso ideal é estar em crise. Quanta gente está em crise que vai lá na balança, se pesa, deveria pesar 100, mas pesa 120, então fica em crise. Estar longe da vida financeira ideal é estar em crise. Precisamos de tanto para viver, mas não temos. Estamos longe do ideal, então estamos em crise. Estar longe do emprego ideal, estar em crise. Você está num emprego que você não considera como ideal, então isso significa uma crise. Agora tem uma coisa que é mais democrática, né? Engloba mais pessoas. Por exemplo, estar longe da beleza ideal, nossa feiura. O presbítero ali está falando aí, não sei o que ele está dizendo, né? Bem resolvido, né, com a figura ali. Por isso que nunca teve essa crise. Estou brincando, tá? A Dulce acha você bonita. Então, olha, estar longe da beleza ideal é estar em crise. Quando o nosso casamento não é o ideal, isso gera o quê? Uma crise. E aí nós dizemos, estamos em crise, porque nós estamos longe de um ideal que nós projetamos, que nós sabemos que é o correto, que é o certo. Quando a nossa família está longe do ideal, nós estamos em crise. Quando a nossa saúde está longe do ideal, isso projeta uma crise nas nossas vidas. Quando estamos longe de alcançar os nossos sonhos, temos sonhos, sonhamos com coisas maiores, coisas melhores para a nossa vida, e quando isso não acontece, isso gera uma crise. Então essa definição de crise vinda do latim, ela faz todo sentido. Crise é estar longe de. E crise é uma palavra que acompanha a humanidade, queridos, desde os primórdios, desde os primeiros, o primeiro homem, a primeira mulher. A crise está por todos os lados. Crises econômicas que afetam o mundo como um todo, e parece que o mundo entrou em uma crise econômica desde 2008, que não saiu dela ainda. Crises institucionais que enfraquecem instituições outrora tão sólidas, tão fortes, que hoje não são mais. Vivemos uma crise moral sem precedentes na história da humanidade. Vivemos uma crise de ética que desemboca em procedimentos iníquos e estão por aí. Vivemos uma crise relacional em que não existe mais respeito ao ser humano, em que a vida é banalizada. E, sobretudo, vivemos uma crise espiritual, gerada pela falta de conhecimento, pela falta de temor a Deus e, sobretudo, porque a humanidade está longe de Deus. Por isso nós temos uma crise. Mas o grande problema é quando a crise que parecia estar distante. Sabe essa crise que a gente fala? O país está em crise. O mundo está em crise, a economia está em crise. O grande problema é quando a crise que parecia estar distante bate à nossa porta. Quando ela chega na nossa casa,
como aquele hóspede indesejado que vem, que entra muitas vezes sem ser convidado. Mas nessa noite eu quero falar, queridos, sobre o fato de que todas as crises devem ser trazidas à presença de Deus. Não importa qual é a crise. E quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, um texto muito rico e muito abençoador, que revela uma grande crise, tem uma crise aqui instalada. Era um momento muito complicado, delicado, nos dias que Acaz, só para situar um pouco no contexto, nos dias que Acaz era rei, Acaz filho de Jotão, reinava em Judá, reino do sul, para aqueles que conhecem um pouquinho aí, não dá tempo de a gente explicar melhor isso, mas o reino do sul, Israel havia sido dividido em 2 reinos. Então Acaz era o rei do reino do sul, reinava em Judá. Então o rei da Síria aliou-se com Peca, o rei da Síria chama Rezim, aliou-se com Peca, um nome estranho, que era rei de Israel, reino do norte. Esses 2 reis se aliaram e ambos subiram então para Jerusalém, capital do reino do sul, com o intuito de dominá-la, de subjugá-la e, claro, vencer o rei, matar o rei, toda a sua família e tudo que vinha como consequência disso. Então, uma tragédia estava a caminho, uma tragédia, uma catástrofe estava anunciada. O palco da catástrofe estava montado aqui nesse texto. E a pergunta é, queridos, o que é preciso para enfrentar as crises? Essa é a pergunta que vai nos levar a coisas práticas nessa noite. O que é preciso para enfrentar as crises? À luz desse texto. Em primeiro lugar, eu quero falar uma coisa que não é novidade para ninguém. A primeira coisa que é preciso fazer para enfrentar a crise é saber que as crises fazem parte da vida. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. A gente acha que isso só acontece com a gente, não acontece com os outros. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para enfrentar a crise é saber que as crises fazem parte da vida. Isso parece óbvio, é uma afirmação extremamente óbvia, não só parece, como na realidade é óbvia, mas é fato. Nós precisamos saber que as crises estão incluídas no pacote da vida. Nesse pacote chamado vida que nós recebemos de Deus, isso é uma bênção, um presente de Deus. As crises estão previstas, estão incluídas. Ninguém passa incólume pela existência, ninguém está isento de crises, todos devem estar preparados para enfrentá-las e todos devem, na realidade, esperá-las. Então um dia normal, não sei como amanheceu aquele dia, mas um dia o rei Acaz recebeu uma notícia aterradora. A Síria e Efraim, como eu já disse, 2 reinos haviam se aliado, estavam subindo para Jerusalém para guerrear contra o seu reino. Ele poderia dizer assim: como eu gostaria de não ter recebido essa notícia. Não é assim que nós fazemos às vezes? Que o mensageiro não tivesse chegado, que o telefone não tivesse tocado, que o WhatsApp não tivesse avisado, atualizado, trazido uma mensagem. Muitas vezes nós fazemos isso, queremos ignorar. Não, essa mensagem não chegou, isso não aconteceu, isso não pode ser verdade. Ele poderia também dizer no rei Acaz: que piada, parem com essa brincadeira, contem outra coisa para mim, por favor, isso não é verdade. Ele poderia dizer assim, mas isso não era possível. Não dependia mais dele, simplesmente não dependia mais dele. O fato estava consumado, a crise estava ali, os homens, os reis haviam se aliado, estavam subindo, estavam chegando, e ele precisava lidar com isso. Quando isso acontece, queridos, o que nós precisamos fazer é nos preparar e reagirmos à crise. Não adianta a gente negar, a mensagem não chegou, a notícia não veio, a crise não é tão grande assim. Veja só, queridos,
precisamos refletir sobre isso. A ocorrência das crises, na maioria das vezes, não depende de nós. São fatos externos, são fatos que envolvem terceiros, são circunstâncias que nós não controlamos. Então, a ocorrência das crises, na maioria das vezes, não depende de nós. Mas quero dizer uma segunda coisa que é muito importante. Mas a reação depende de nós. Às vezes nós não sabemos por que as coisas estão acontecendo. E vamos buscar e talvez não entendamos por que as coisas estão acontecendo. Mas precisamos reagir. Precisamos fazer algo. Deus não quer que nós fiquemos parados e estagnados diante da crise. Deus não espera e não quer de nós uma postura de resignação. Tá bom, é assim mesmo. Às vezes adotamos uma postura de lamento, autocomiseração. Ninguém gosta de mim, deve ter alguma coisa errada comigo, esse é o meu destino, esse é fruto do acaso. Não. Deus deseja, nos momentos de crise que nós enfrentamos na nossa vida, Deus deseja que nós nos levantemos e reajamos. E Deus nos deu meios para isso. Deus nos deu saúde, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu inteligência. Deus nos deu uma coisa chamada fé e confiança nele, para que nós reajamos às crises. Mas quando chega essa crise aqui para o rei Acaz, ele teve uma reação absolutamente humana. Veja lá o versículo 2: deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Esse foi o aviso, chegou lá para Acaz. Então, o que aconteceu? Está acompanhando aí na Bíblia? Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Acaz teve uma reação absolutamente normal e humana. O seu coração se agitou e ele ficou com medo. E talvez nessa noite o seu coração esteja agitado. E eu pergunto: o que está agitando o seu coração? Um problema que você precisa resolver e não sabe nem por onde começar. Às vezes acontece conosco. Um desafio que você precisa encarar, que é grande demais, você não tem sequer ideia de como fazer isso. O resultado de um exame que você está esperando, isso está agitando o seu coração porque você está temendo pelo pior. Um filho que se desviou do caminho de Deus, não quer saber mais de procurar a Deus e vir à igreja. Uma dificuldade na sua família que a solução está tão difícil de ser encontrada. Uma conta que você tem que pagar amanhã ou nessa semana e você não sabe simplesmente de onde tirar o dinheiro. Já que temos várias universidades aqui, uma exigência na universidade, seja ela um trabalho, uma prova, alguma coisa que você precisa entregar, que está roubando o seu sossego, o tão temido TCC. O que está agitando o seu coração nesse momento? Eu quero dizer uma coisa muito importante: as razões podem ser múltiplas, vindas de vários lugares, mas a solução é uma só. A solução é: venha a Jesus com as suas crises. Então essa é a primeira lição, querido, desta noite. Nós precisamos saber que as crises fazem parte da vida. Nós não somos exclusivos, fazem parte, nivelam todas as pessoas. Em segundo lugar, quando eu olho para esse texto, para essa história que é descrita aqui pelo profeta Isaías, eu sou levado a dizer uma segunda lição, que para enfrentar a crise é preciso receber o cuidado especial de Deus. Então a primeira coisa é você saber, crises fazem parte da vida. A segunda é você receber o cuidado especial de Deus. Então Acaz, como eu estou descrevendo, e o texto nos diz, está com o coração agitado, parecendo uma floresta, que fala as árvores, diante de um terrível vendaval. Ele acha
interpreta aquilo como o ponto final da sua, não só do seu reinado, como da sua existência, porque se ele fosse conquistado, ele também seria morto. Ele não vislumbra, ao olhar para essa situação, para analisar a configuração que estava ali, não vislumbra nenhuma solução para o problema. Olha, queridos, isso não parece ser o que às vezes acontece conosco? Num momento está tudo bem, talvez aquele dia tinha amanhecido tudo bem, as coisas estão indo de vento em pouco, dando certo, o céu está azul, o sol está brilhando, as vitórias vão se acumulando, mas de repente, sem mais, sem menos, sem nenhum aviso, tudo muda, o cenário se transforma, o céu se enegrece, o sol desaparece, uma tempestade devastadora vem sobre nós. Foi o que aconteceu com Acás. As notícias agora não eram boas, mas em meio às adversidades, os momentos complicados da existência, veja o que Deus faz. Eu vejo aqui, queridos, quando eu olho para esse texto, 3 coisas que Deus faz. Primeiro, Ele levanta pessoas. Primeiro, Deus levanta pessoas. Deus não te deixa sozinho. Quando Acás está naquela situação terrível, Deus move o coração de Isaías, fala com ele, vai lá, fala com o rei, porque ele está precisando de uma palavra. Quando nós estamos vivendo momentos complicados, momentos de crise, Deus sempre faz isso. Deus levanta pessoas. Procure aí na sua vida, você vai ver momentos difíceis da sua vida, Deus levantou pessoas. Pessoas que te ajudaram, pessoas que te abençoaram, pessoas que deram o ombro para você chorar, pessoas que emprestaram dinheiro, pessoas que te conduziram em momentos delicados e complicados, pessoas que simplesmente estiveram com você. Então Deus envia o profeta Isaías para trazer palavras de ânimo, de encorajamento, assim como Deus também faz isso conosco e envia pessoas para estar conosco e nos abençoar. Mas a segunda coisa que Deus faz é que Ele transmite graça. Isaías vai lá e naquele momento árido para o rei, para o reinado, as palavras do profeta Isaías fluem como um rio de encorajamento e alento para aquele momento, assim como Deus também traz graça para os nossos momentos áridos, para os momentos secos da nossa existência. Deus injeta graça em nossas desgraças. Mas Deus, além de levantar pessoas, queridos, além de ministrar graça, Ele também providencia cuidado. Ali estava, no momento difícil da vida daquele rei e do reino de Judá, Deus estava provendo cuidado, um cuidado minucioso para cada detalhe da vida, um cuidado ininterrupto, que não é intermitente, que começa e acaba, e um cuidado integral que se estende a todas as áreas da vida. Quero que você acompanhe comigo como isso se dá no texto. O versículo 4, querido, é um daqueles que você deveria grifar se você tem a Bíblia impressa, ou destacar se você usa a Bíblia no seu aplicativo. Diz assim: diz: acautela-te e aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração por causa desses 2 topos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria e do filho de Remalias. Deus envia o profeta, Deus levantou o profeta, ele foi lá e o profeta disse 4 coisas para o rei. O que ele disse? Ele disse assim: acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração. No momento de crise, Deus diz isso para você: acautela-te. Não é hora de ações e decisões precipitadas. Tenha calma, aquieta-te. Não é a hora de você sair correndo que nem um louco. É hora de você se aquietar e receber de Deus a condução que Ele quer para você. Não temas. Não é hora de você ter medo, se acovardar, mas é hora de você se levantar e enfrentar. Nem se desanime o teu coração. Não é hora para desânimo.
é hora para você se animar e enfrentar a crise. Mas o texto diz assim, queridos: por causa desses dois tocos de tições fumegantes. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem algumas expressões, que às vezes as pessoas não entendem. E às vezes eu também uso algumas ilustrações, que são ilustrações mais entendidas para quem já passou dos 45 anos, como eu. Então aqui a gente tem bastante jovem na igreja, eles ficam boiando, o que o pastor está falando? Mas quando a Bíblia fala assim, agora é um exemplo bíblico, dois tocos de tições fumegantes, você sabe o que é isso? O Irani sabe. O Oswaldo também sabe, eles balançaram a cabeça ali, Então, já passaram os 45. Não no segundo tempo, tá? Fique tranquilo, 45 de idade. Então, olha só, para quem é dos matos, como eu, às vezes fazia-se umas fogueiras. Eu me lembro assim, fogueiras, várias fogueiras, mas a fogueira que eu tenho na minha cabeça, assim, era fogueira em noite de velório, tá? Você vai achar estranho. Fogueira para passar a noite, lá no meio do mato, frio, interior do Paraná. Então assim, faziam as fogueiras. E as fogueiras eram alimentadas com o quê? Com lenha, um pedaço de paus que era pegos ali do mato mesmo, jogava em cima da fogueira e ia alimentando o fogo, e assim passava-se a noite conversando e se aquecendo do frio. A vida era dura, isso mesmo aí, estou falando de coisas que você nem imagina que existe, Ainda tem isso nos interiores por aí. Tudo bem, vai queimando aquilo ali, mas se você não alimenta a fogueira, de repente ela vai se esfriando, e aí ficam apenas os pedaços ali, que ficam por último, que são os tocos de tições fumegantes. Está saindo uma fumacinha, vai queimar por algum tempo, mas de repente vai se apagar. Exatamente isso que o profeta Isaías está falando aqui. Está vendo esses dois tocos de tições fumegantes? Eles ainda estão lá queimando, está saindo uma fumacinha, mas daqui a pouco, fica tranquilo, que eles vão apagar e já não vai oferecer nenhum perigo mais para você. Então, quando o profeta Isaías está dizendo isso aqui, ele está usando essa linguagem que era certamente muito bem entendida naquele momento, diz assim: fica tranquilo, Isaías, que daqui a pouco eles não existirão mais. Não se agite como a árvore por causa desses dois tocos de tição fumegante que logo se apagarão. Em suma, o que Deus está dizendo aqui é: confie em mim, eu vou dar um jeito nessa situação. Então essa é a segunda coisa, queridos, que nós precisamos fazer nos momentos de crise. A primeira é saiba que a crise faz parte da vida. A segunda, querido, é você entender, você receber cuidado especial de Deus. Mas esse texto revela uma coisa ainda melhor. E a terceira coisa que nós precisamos fazer nos momentos de crise é crer nas promessas extraordinárias de Deus. Crer nas promessas extraordinárias de Deus. Então, como o texto se desenrola, para o presente complicado do seu povo, aquela situação real que estava ali, Deus manifesta a sua presença. Eu estou com vocês. Isso produz paz no coração. Mas para o futuro incerto, que eles tinham esse questionamento: o que vai acontecer no futuro? Deus faz uma promessa, e isso produz esperança. E eu gosto de pensar nisso na nossa vida. Para o presente momento, que às vezes é complicado, Deus vem com a sua presença, isso produz paz no nosso coração. Nosso coração estava em guerra, agitado, sem saber o que fazer. Deus vem e ministra paz. Essa é a primeira coisa que Ele faz. Mas aí Ele diz assim: agora olhe para o futuro, eu vou fazer uma promessa para você. E quando a gente descansa nas promessas de Deus, promessas futuras, isso produz esperança. E a esperança, quando Deus alimenta a nossa esperança, é a esperança que nos faz ver além das circunstâncias. É a esperança que nos mantém em pé em situações caóticas, no presente momento.
é a esperança que nos faz continuar em meio às terríveis situações de crise da vida, é a esperança que nos faz ter disposição para o recomeço. Mas aqui, queridos, nesse texto, nós temos uma extraordinária promessa de Deus. Veja o versículo 14: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Está falando de quem esse texto, querido? Você tem uma chance. Começa com J, termina com Us. Está falando de quem esse texto? Está falando de Jesus. Então veja só, um momento de grande crise, está instalada lá, que o rei acha que tudo acabou. Vem o profeta e diz assim: acautela-te, aquieta-te, temas, não se desanime o seu coração. Esses dois tocos de tição fumegante que já vão se apagar. E aí diz assim: quero te dar uma notícia muito melhor do que essa. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Neste pequeno e despretensioso versículo das Escrituras está contida a maior promessa para a humanidade. A promessa de um nascimento extraordinário que viria cerca de 700 anos depois. Esse é o tempo que Isaías viveu, cerca de 700 anos antes de Cristo. A promessa de um milagre, a promessa do Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. A promessa de uma visitação poderosa de Deus. Essa promessa, querido, essa promessa de Deus reverte não apenas as crises circunstanciais da vida. Isso é muito importante. Essa expressão é muito importante no contexto dessa mensagem dessa noite. Essa promessa de Deus reverte não apenas as circunstâncias da vida, mas também e sobretudo a crise existencial e a crise espiritual. É uma promessa que vem, queridos, para resolver não apenas as crises circunstanciais da vida que eles tinham lá naquele momento, mas o anúncio aqui, a promessa é que haveria alguém que resolveria as crises espirituais, as crises existenciais. Jesus é a solução para a crise do vazio, da alienação de Deus, da condenação eterna, do domínio do pecado, da caminhada nas trevas, muitas pessoas caminhando nas trevas, da permanência sob o reinado de Satanás. Isso sim, essas sim são as reais crises do ser humano, são as crises mais profundas do ser humano. E Jesus resolve isso. E sabe como Jesus faz isso? Jesus faz isso manifestando graça. E esse versículo aqui é um anúncio de graça para a humanidade afundada na desgraça. Então, queridos, partindo para o final da mensagem dessa noite, deixe-me falar sobre algumas realidades básicas e essenciais do Evangelho. Deixe-me falar sobre a graça de Jesus. Deixe-me falar sobre as boas novas do Evangelho. Quando a gente vai falar sobre as boas novas do Evangelho, há um tempo atrás eu li um livro muito interessante de um pastor americano chamado David Nichols, que já é falecido. Ele escreveu um livro chamado O que Fizeram do Evangelho. O que fizeram do Evangelho? Nesse livro ele me chamou a atenção por uma coisa. Ele disse que as boas novas do Evangelho, que sempre nós falamos, as boas novas do Evangelho só fazem sentido porque existem as más novas sobre você. Vou repetir. As boas novas do Evangelho só fazem sentido porque existem as más novas sobre você, sobre o ser humano. As más novas sobre você, e quando estou falando você, estou falando de nós, seres humanos. As más novas sobre você
é que todo ser humano é pecador e destituído da glória de Deus. Sabe onde está escrito isso? Romanos 3, 23, na versão ARC, a Almeida Revista e Corrigida. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então existe uma má notícia sobre você, sobre os seres humanos. Qual é a má notícia sobre você? Que você é pecador, querido. Todos pecaram, e por isso você está destituído da glória de Deus. Ninguém merece a salvação, ninguém merece o céu, ninguém merece a vida eterna, por mais que façamos boas obras, por mais que nos achemos bonzinhos, que às vezes nós nos achamos bonzinhos. Eu nunca matei ninguém, nunca adulterei, nunca fiz nada de mal para ninguém, então eu sou bonzinho. Ninguém merece a salvação, ninguém merece o céu, ninguém merece a vida eterna. As pessoas estão sob o domínio do pecado. Essa é a má nova sobre nós, sobre as nossas vidas. As pessoas estão sob o domínio do pecado. E quando a gente fala essa expressão, queridos, ela é muito séria. Porque eu estou dizendo para você que as pessoas e você se enquadram nesse rol de pessoas estão sob o domínio do pecado. E a Bíblia diz: o que a pessoa diz sobre o pecado? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então a má notícia sobre você é que você é pecador e que você merece a morte. Essa é uma crise. Essa é a grande crise do ser humano. Mas, para essa crise espiritual, Deus providenciou a solução, que foi anunciada lá por Isaías. Mas olha só o que a Bíblia diz, como Deus é consertando isso. A Bíblia diz assim: onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Como que Deus resolve esse problema do pecado que merece a morte? Onde abundou o pecado, onde o pecado foi abundante, o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. Então, eu e você deveríamos morrer, é isso que nós entendemos, só que nós não morremos. Na realidade, Cristo morreu por nós. Substitutivamente na cruz do Calvário, Cristo morreu por nós. Ele nos substituiu na cruz do Calvário, e a sua morte, que é um ato de graça, possibilita a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos crer, nós só precisamos crer, confiar em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e isso é a graça de Deus para nós. Então, se o salário do pecado é a morte, que nós entendemos biblicamente, a vida eterna, que o texto não para por aí, né? A bênção que o texto não para por aí. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Sabe o que é graça? O mundo hoje tem muita dificuldade de entender esse conceito de graça. Sabe o que é graça? É um favor imerecido de Deus para nós. Tudo bem, só pastor, isso aí eu já sei. Sim, só estou reafirmando para você. Mas sabe como que se dá esse favor imerecido? É que você não merecia o céu, mas Deus vai te levar para o céu. Isso é graça. Você não merecia viver, porque você é pecador, você merecia morrer, mas Deus te permite viver. Isso é graça. Está entendendo que é graça? Você não merecia ser salvo, merecia ser condenado, mas Deus te salva, então isso é graça. É disso que nós estamos falando. Você não merecia ser livre, você merecia continuar sendo dominado pelas trevas e pelo pecado e por Satanás, mas Deus te livra, te liberta. Isso é graça. Você não merecia o perdão por causa da multidão dos nossos pecados, mas nós recebemos perdão. Isso é graça. Então essa, querido, foi a promessa do profeta Isaías: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Naquele momento, o rei Acaz, ele
Ele achava que estava tudo perdido. Deus chega e diz assim: entenda, a crise faz parte da vida. Você não é o único. Aquieta-te, cautela-te, não temas, não se desanime. Esses 2 topos de tição fumegantes já vão apagar. Mas eu quero que você não olhe apenas para esse momento. Quero que você olhe para o futuro. Visualize um tempo em que não apenas as crises circunstanciais, não apenas as crises existenciais, mas a crise espiritual será resolvida por um menino que vai nascer, vai crescer e depois vai morrer com vocês. Termino dizendo: venha Jesus com sua crise, seja qual for ela. O que está agitando o seu coração hoje? Eu já perguntei no início e volto a perguntar. Venha a Jesus, seja qual for a sua crise. Venha a Jesus com a sua crise moral, querido, porque Ele tem perdão para você. Venha a Jesus com a sua crise espiritual, porque Ele tem avivamento para você, quer avivar o seu coração. Venha a Jesus com a sua crise existencial. Talvez não está entendendo que você existe, porque Jesus vai dar um sentido à sua vida. Venha a Jesus com a sua crise circunstancial, sim, venha, porque Ele tem solução para você, seja libertação, cura, restauração, bênção na família, recuperação no casamento. Jesus tem isso, querido, e tem poder para fazer isso. Venha a Jesus com todas as suas crises.